Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com seu comentário, seu like. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Você sabe, o Foco do Brasil é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite e após o almoço, com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio, seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo, onde teve um encontro com representantes da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nesta segunda, dia 8. Na reunião, com os representantes das instituições, Bolsonaro falou sobre a economia brasileira e também ouviu as demandas do setor. A reunião foi programada depois de o presidente desmarcar viagem para a capital paulista prevista para 11 de agosto. Bolsonaro participaria de uma sabatina da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e de um jantar com o empresário. No mesmo dia, serão lidas 2 cartas a favor das urnas eletrônicas, uma da Fiesp e outra da Faculdade de Direito da USP. Aliás, manifestações que estão dando o que falar, muita polêmica. Todo o Foro de São Paulo tem que ser convidado para assinar a carta pela democracia agora. Vamos tirar o Bolsonaro dali. É melhor um democrata na corrupção do que um honesto num regime forte. Qual regime forte é meu? Me aponte uma palavra minha contra a democracia. Eu mandei prender algum deputado? Eu não tirei o deputado da cadeia naquela época. O Congresso, uma Câmara, falou que ele merecia ser preso. Eu não vou brigar com o parlamento. Agora, quando condenaram a 9 anos de cadeia o deputado, você não vai sair para fora, vai sair amanhã. E saiu. É ser majão? Não. Eu não traí a minha consciência. Não faltou gente do meu lado. Você vai brigar com outro poder. Eu não quero brigar com o poder. Eu não posso brigar com a minha consciência. Olha agora, inquérito de fake news desde 2019. O que é fake news? Tem algum advogado aqui? Tem. Não está tipificado. Como é que alguém pode ser julgado por fake news? Que país é esse? Onde está a ditadura? Está no executivo ou está em alguns poucos e outros poderes? Estão com saudade do quê? Alguns do Brasil? Da festa de antigamente? Onde se valia tudo? O próprio Palocci falou que a única instituição que foi aparelhada foi exatamente o Banco Central. Em tempos de polêmicas com pesquisas, é preciso lembrar o motivo que desmoralizou tanto o recurso tão conhecido em períodos eleitorais. Os levantamentos, da opinião pública. É que nenhum único levantamento eleitoral conseguiu prever o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. A vitória do presidente Jair Bolsonaro, com 46,03% dos votos totais, não passou perto de ser registrada pelos diversos especialistas, até mesmo no dia antes da eleição, pelos institutos, O Ibope, por exemplo, divulgado na noite de 6 de outubro, véspera da eleição, errou por 10 pontos. Apontava Bolsonaro com 36% dos votos. O Ibope acabou fechando as portas meses depois. Todas as 97 pesquisas sobre o primeiro turno de 2018 erraram o resultado da eleição. Alegaram retrato do momento. O Datafolha também divulgou pesquisa com 19 mil eleitores na véspera daquele ano. Errou a votação do vencedor, Bolsonaro que foi o vencedor, por 10 pontos. Na pesquisa XP e PESP, de 10 de agosto de 2018, Bolsonaro tinha 19% contra 23% de Fernando Haddad. Os muitos erros, então, levaram à desmoralização das pesquisas. E o que há, afinal de contas, aí? A suspeita, sobretudo, dos que apoiam Bolsonaro, é que as pesquisas apresentando o petista Lula
tão à frente, não é? E, aliás, esse cenário tem até... a gente está vendo aí uma mudança nesses últimos dias, últimos levantamentos, alguns institutos mostrando já algo mais factível, próximo da realidade. Parece que tem um até que já coloca Bolsonaro à frente do petista, algo mais compatível com o apoio popular nas ruas, encontros e eventos Brasil afora, entre um e outro candidato. Mas a suspeita, como estávamos falando, de apoiadores de Bolsonaro é que as pesquisas estariam servindo para impulsionar um candidato lá à frente, não é? Nos números, uma pseudo-liderança eleitoral de momento na opinião pública, para de repente até justificar outras coisas mais à frente, propriamente na eleição ou coisas ali, o resultado, enfim. Ou então induzir o pensamento do cidadão brasileiro, que teoricamente dizem que poderia seguir quem estivesse na liderança das pesquisas. Talvez tenha sido assim no passado, mas já não é mais assim no presente. De toda forma, é algo a se discutir, se debater, o motivo, de fato, dessa desmoralização de institutos que já tiveram grande credibilidade, já acertaram muitas vezes, mas que sistematicamente erraram feio nas últimas eleições. O senador Ciro Nogueira é um homem muito influente, não é? É uma revelação da política brasileira, dizem, no que diz respeito à estratégia. E ele fez agora uma previsão que deixou aos opositores aí de Bolsonaro arrepiados. A esquerda, não é? Conhece muito bem Ciro Nogueira, ele já esteve do lado de lá. E as últimas previsões de Ciro Nogueira estão dando o que falar. Veja só, até colocando pânico em muita gente, porque ele coloca uma previsão de que Bolsonaro, desta vez, de acordo com o que está sendo visto nas ruas, o conhecimento que ele tem no cenário sobre popularidade, a popularidade do presidente da República atualmente, e ele garante, Ciro Nogueira diz o seguinte: para Ciro, Lula só tem maioria, para Ciro Nogueira, Lula só tem maioria em 2 estados e vai receber muito menos votos que Fernando Haddad na última eleição. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro receberá muito mais votos do que na última campanha. As futuras bancadas na Câmara, segundo Ciro Nogueira, vamos eleger cerca de 350 deputados com um viés mais liberal. A esquerda vai eleger entre 130 e 150 deputados. O teto da esquerda é 150. O teto nosso é 370, disse Ciro Nogueira. Sobre o Nordeste, ele disse o seguinte: o PT acho que hoje é o 6º ou 7º partido no Nordeste. É por aí. O meu é o maior partido do Nordeste em número de prefeitos e vereadores. E isso, numa campanha, tem um efeito muito forte, garantiu Ciro Nogueira. Você viu que está rodando em grupos de WhatsApp um vídeo em que supostamente Bolsonaro teria sido vaiado por uma multidão em uma churrascaria de São Paulo. E pasmem, você vê isso nos principais portais aí de notícias, dando uma ênfase danada, colocando como absoluta realidade, quando basta você ver o vídeo, assistir o vídeo e percebe que há uma baita de uma fake news, essa produção feita por alguém. No vídeo, alguém que filma o presidente da República, supostamente, porque a gente não sabe se o grito de ofensa ao Bolsonaro não foi colocado posteriormente, ou seja, seria uma montagem, alguém filmou lá, alguém contra o presidente filmou lá, ele por lá, e depois fez o áudio, adicionou um áudio, mixou um áudio de gritos: fora Bolsonaro, fora, 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 que é o que aparece no vídeo, gritando ofensas, uma pessoa, ou talvez 2, gritando ofensas contra Bolsonaro ali no restaurante. E por estar próximo, supostamente, ao celular que capta o áudio, esse cidadão faz parecer que todos ali ao redor vaiaram. Pelo menos é o que eles acreditaram, não é? Mas os portais que vivem criticando o presidente publicaram como realidade. Ocorre que isso não é a real dos fatos.
é uma fake news que foi compartilhada inclusive por Guga Noblat via Twitter. Na verdade, Bolsonaro, como em todas as outras aparições públicas, foi aclamado e aplaudido pela imensa multidão que se aproximou ali do restaurante churrascaria para vê-lo, cumprimentá-lo, enfim. O vídeo distante da pessoa que gritava fora mostra a realidade dos fatos. Você assiste ele e percebe que é um ali falando fora e muita gente dizendo a realidade. Inclusive, outro vídeo mostrou que foi totalmente diferente do que a oposição quis acreditar e do que portais como o UOL, IG e outros divulgaram, que Bolsonaro teria sido vaiado, enfim, numa churrascaria em São Paulo, que é uma mentira, é só ver o vídeo. Os caminhoneiros com CPF válido e cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, até 31 de maio de 2022, na modalidade ativo, começam a receber as primeiras parcelas do benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga, gente, a partir de agora, 9 de agosto. O benefício caminhoneiro TAC tem validade até 31 de dezembro de 2022, será pago em 6 parcelas mensais no valor de R$1.000. No dia 9 de agosto, agora, neste dia, os caminhoneiros recebendo 2 parcelas, a primeira e a segunda, referentes aos meses de julho e agosto. Por isso, o primeiro pagamento vai totalizar R$2.000. Já os taxistas vão receber as parcelas de julho e agosto no dia 16 de agosto. O valor é o mesmo dos caminhoneiros, R$1.000, totalizando R$2.000 no dia 16. Os benefícios serão pagos aos caminhoneiros e taxistas para enfrentar o estado de emergência decorrente da elevação do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes. Também há a perspectiva aí de muita gente já recebendo o Auxílio Brasil também com novo valor. José Roberto Guzzo, J.R. Guzzo, como é conhecido, jornalista brasileiro, ele é colunista dos jornais O Estado de São Paulo, Gazeta do Povo, Revista Oeste, entre outros. Em um artigo intitulado O Desespero de Lula para Recuperar a Petrobras, publicado no jornal O Estado de São Paulo, agora em 7 de agosto de 2022, J.R. Guzzo explica que as estatais da era petista deixaram um prejuízo de 40 bilhões de reais. Realidade alterada pelo governo federal atualmente, não é? E o ministro da Economia, Paulo Guedes, até é um dos responsáveis, ele acredita a Paulo Guedes e a Bolsonaro. Só em 2021, o lucro ficou perto dos 190 bilhões de reais. A íntegra do texto diz o seguinte: uma das ideias fixas que o ex-presidente Lula exibe em sua campanha para a presidência da República, junto com a volta do imposto sindical e a entrega de uma posição de importância para o MST no eventual futuro governo petista, é recuperar, entre aspas, a Petrobras. O que quer dizer recuperar a Petrobras? Segundo J.R. Guzzo, ele anuncia que vai recuperar todas as empresas estatais que, segundo diz, a cada 5 minutos foram destruídas. O petista diz, a cada 5 minutos, segundo J.R. Guzzo, o petista diz que as estatais foram destruídas na presente administração. Como assim recuperar? Questiona o jornalista. À primeira vista, não faz nexo. No seu tempo, Lula e a sua sucessora conseguiram um feito inédito na história mundial da indústria de combustíveis. Quase quebraram uma empresa de petróleo e, pior ainda, uma empresa que tem o monopólio do setor no Brasil. Só não quebraram porque você e os demais pagadores de impostos deste país tiraram dinheiro do bolso para pagar os prejuízos e impedir a falência. À segunda vista, porém, é perfeitamente compreensível o projeto de fazer a Petrobras voltar a ser o que era. A Petrobras de hoje dá lucro. Em 2021, aliás, teve mais de 100 bilhões de reais de lucro, o maior dos seus quase 70 anos de história. Neste ano de 2022, só no primeiro semestre, já teve um lucro de quase outros 100 bilhões, mais do que o dobro do que foi obtido no mesmo período do ano passado.
O desagradável desta história, para quem quer voltar à Petrobras de antigamente, é que os lucros vão para os acionistas, a começar pelo Tesouro Nacional, que é o maior acionista de todos. Qual é a graça disso? Lula, o PT e o campo progressista não estão interessados em estatal que dá dinheiro ao erário público, à União, ao governo federal. Preferem, e estão dizendo isso em voz alta, a Petrobras que comprava micos de categoria mundial como o Monte de Ferro Velho da refinaria americana de Pasadena. Querem voltar aos tempos da refinaria Abreu e Lima, que deveria ser construída por 2 bilhões de reais, já está custando mais de 20 bilhões e até hoje só opera parcialmente. Ou ainda estão com saudades de fornecedores, como a empresa de sondas que recebia o preço das sondas, não entregava sonda nenhuma e acabou pedindo falência. Essa Petrobras era um desastre para o público pagante, mas uma bênção do céu para os amigos da diretoria, os amigos dos amigos e quem mais tirava proveito do prejuízo que ela tinha. É claro que essa gente está desesperada para recuperar o paraíso que perdeu. As estatais da era petista deixaram um prejuízo de 40 bilhões de reais. Hoje, ao contrário, só em 2021 o lucro ficou perto dos 190 bi, uma das razões pelas quais foi possível aumentar os gastos sociais, reduzir impostos e conseguir superávit das contas públicas. A vontade de voltar ao passado é uma questão de aritmética, conclui J.R. Guzzo. Na verdade, foi o próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin, que resumiu toda a história em um tempo não muito distante, em outras eleições. Voltar à cena do... E assim vai. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Agosto Lilás para promover o combate à violência doméstica contra a mulher. A campanha alerta para a conscientização contra a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Por meio da veiculação de inserções na TV aberta e nas redes sociais, as mulheres serão instruídas sobre as formas de denunciar as agressões, como ligações para a Central de Atendimento 180 e os direitos previstos na Lei Maria da Penha, que completa 16 anos agora nesta semana. Em Tocantins, Piauí, Mato Grosso do Sul e Acre, estados com os maiores índices de crimes de feminicídios, as ações da campanha também serão divulgadas no rádio, ônibus e outdoors. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a divulgação também ocorrerá em elevadores de edifícios residenciais e no transporte público. De acordo com a ministra Cristiane Brito, todos os tipos de violência podem ser denunciados pela central do Ligue 180, 180. A campanha enfatiza que enquanto você está no elevador, 8 mulheres são agredidas no Brasil. Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher, denunciar. O Ministério disponibiliza o canal Ligue 180, sem custos, que pode ser acionado por qualquer pessoa para salvar uma mulher, alerta a ministra. As chamadas para o número 180 são grátis. Além da central, o Ministério também recebe denúncias por meio do site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, aplicativo Direitos Humanos pelo Telegram, digitando na busca Direitos Humanos Brasil, e pelo WhatsApp por meio do número 61 99656 5008. O atendimento está disponível 24 horas por dia. É um absurdo o que acontece atualmente em relação à violência contra a mulher. É preciso, para aqueles desgraçados que cometem a violência contra a sua companheira, ex-companheira, que permanecem vivos, né? Porque eles são os covardes. Eles, além de atacarem a companheira, depois eles dão no pé, tiram a própria vida e assim por diante. Mas os que ficam devem ser encarcerados para sempre, se possível, não é? Porque é um absurdo. Se você abrir os relatórios aí de vidas perdidas de mulheres que foram atacadas, é muito covarde neste país e mundo afora. Que tempos, gente, estamos vivendo. O apresentador Luciano Huck se manifestou durante o programa Domingão da Rede Globo a favor da Carta à Democracia, documento inclusive que ele assinou. Huck chamou a atenção para a leitura do texto, agendado para o dia 11, no prédio da Universidade de São Paulo, USP. A arte e a democracia sempre andaram juntas nas defesas das liberdades. Para o apresentador, que não citou nomes no discurso, o povo brasileiro tem que garantir que o resultado da eleição seja respeitado.
Ele contou ainda que incentiva as pessoas a também assinarem o documento. Não dá para ficar de boa fingindo que não está acontecendo nada. A democracia depende do empenho e da vigilância constante de todos nós. A gente tem que garantir que o resultado da eleição seja respeitado, que todas as vozes sejam ouvidas, como tem sido desde a redemocratização do Brasil. Huck, concordo com você. Claro que não só o resultado da eleição precisa ser respeitado. Antes de tudo, é preciso tirar qualquer dúvida que paire a respeito da credibilidade da eleição e da apuração. Não é? Isso é muito importante, faz parte da democracia. Por isso, então, como você disse, democracia é isso. Ouvir os clamores, inclusive das vozes discordantes. Agora, claro que precisamos sair sim em defesa da democracia. Tem gente falando em censurar, regular a imprensa. Algo que a gente não vê no momento. Não é o atual governo, aí, o Bolsonaro, que está dizendo vamos regular a imprensa. É preciso também ver o que está acontecendo neste país, onde mais de um jornalista foi calado, censurado. Não é? É preciso fazer algo pela democracia, sim. Vimos aí jornalista sendo preso, político sendo preso por opinião. Então, concordamos com você, Huck. Talvez não da mesma forma. Porque, aparentemente, esses documentos aí, que caíram em polêmica, tentam desvirtuar um dos candidatos à presidência, que, por sinal, foi contra aquela pauleira que deram nas pessoas em muitos estados durante a pandemia, não é? Tirando das ruas, cerceando a liberdade, enfim. Foi contra isso. Então, é tudo uma questão política, são jogadas, porque o Brasil está mergulhado nisso. Enquanto grandes veículos aí ligados, parece que é um sistema à esquerda, e personalidades como o Luque, ligados de alguma forma à esquerda, estão aí fazendo essas defesas, a credibilidade de quem propôs isso caindo por terra. De forma que, por exemplo, segundo o antagonista, Fiesp, menos de 15%, ou aproximadamente 15%, aí acabaram apoiando, assinando esse tal documento. Porque democracia vai muito além disso. Bem, o manifesto em defesa da democracia e da justiça, divulgado pela Fiesp, provocou uma crise interna na entidade. O portal antagonista, como falamos, apurou que menos de 15% dos sindicatos apoiaram o documento com críticas a slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados. O Ciesp, que representa empresas e não sindicatos, também foi uma das organizações que não assinaram. Esta é uma rebelião, diz um dirigente do grupo. Ele conta apenas 18 sindicatos entre os subscritores, num universo de 106 entidades subscritos. Né? 106 entidades, apenas 18 fizeram a subscrição. Mesmo esses 18 só foram possíveis após uma mudança regimental por parte da Febraban. A primeira votação chegou a dar 10 votos a 8 em prol do texto. A percepção é que a gestão da Fiesp, que se identificava com o conservadorismo, não é? Agora tende à esquerda, sob comando de Josué Alencar, que é filho de José Alencar, que foi vice de Lula. O problema é que não há apoio majoritário que justifique o movimento. Uma reunião de cúpula da entidade foi convocada para agora e para discutir o caso e essa crise instalada na Fiesp. O deputado federal Eduardo Bolsonaro utilizou as redes sociais para compartilhar o link de um abaixo-assinado que tem por objetivo aprovar a indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o Prêmio Nobel da Economia. Para o deputado, o ministro enfrentou desafios aqui na economia brasileira e venceu muitos. Só melhora, disse ele. Já não resta quaisquer dúvidas quanto ao gestor que melhor tem conseguido sucesso ao administrar uma economia em estresse.
Suas ações rápidas e técnicas e, diante das adversidades externas e internas, conseguiram salvar empresas e a população com auxílios emergenciais bem dirigidos e com severas medidas visando reduzir o custo de vida da população e facilitar os negócios das empresas, diz um trecho da justificativa de Eduardo Bolsonaro. E ao compartilhar o link, Eduardo disse que a indicação é justa. Já tinha nome consolidado e estabilidade financeira, mas juntou-se a Bolsonaro e pegou o Brasil na sua pior crise política, ética e econômica de sua história. Some a isso uma pandemia e uma guerra, ainda assim a economia só melhora, assina, nada mais justo, incentiva Eduardo Bolsonaro. Pela sexta semana seguida, o relatório Focus trouxe a redução da estimativa da inflação para 2022. Publicada agora, a edição mais recente prevê 7,1% de alta para o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Na semana anterior, a projeção era a elevação de 7,15%. Agora é 7,11%. Formulado pelo Banco Central, o relatório Focus traz as projeções do mercado para a economia brasileira, entre elas a estimativa da inflação. O documento dessa semana também registrou uma nova redução para o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, que caiu de 11,34% para 11,28%. Além disso, por mais uma semana seguida, houve a elevação da previsão de crescimento da economia brasileira. A projeção da expansão do Produto Interno Bruto saiu de 1,97% para 1,98%. 3 semanas atrás, essa estimativa estava em 1,58%. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Pedro Alves e Israel Oliveira, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.